Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Embaixador, lhe pedir que faça um comentário sobre a Comissão van der Leyen II, que distribuiu os comissários pelos diversos países, com a personalidade que conhecemos no caso português. Como é que vê as capacidades que estão por trás desta nova comissão? Eh, eu diria, eu gostava de só fazer um preâmbulo relativamente a isso, no sentido de tentar perceber como é que é a gestão da Comissão. A Comissão Europeia, no passado, no início das instituições europeias, e até há 2 dezenas de anos, era constituída por um comissário por país, mas os grandes países tinham dois comissários. E durante o Tratado de Nice, há uma negociação que faz com que os grandes países prescindam de ter o seu segundo comissário em troca de algum reforço de poder, quer ao nível da votação no âmbito do Conselho de Ministros, quer ao nível da sua representação dentro do Parlamento Europeu. E, portanto, hoje em dia, teoricamente, cada país tem um comissário. Não é cada país tem um comissário, vamos ser claros. A ideia é de que cada país possa indicar um nome para a comissão, mas supostamente, e este também é o grande mito e a grande ambiguidade de tudo isto, supostamente o comissário, quando vai para a Comissão Europeia, torna-se independente do seu próprio país. Não está ali como um representante do país. Os países representam-se no Conselho de Ministros, não necessariamente da Comissão. Mas, obviamente, todos nós sabemos que há, digamos, uma sensibilidade nacional que está ali refletida através do comissário e que tem importância, às vezes, até para a defesa dos interesses do país. Eu digo às vezes porque nem sempre os comissários refletem automaticamente a vontade do país. Isto começa, aliás, desde já, pela senhora Ursula von der Leyen. Como é sabido, o país, a Alemanha, de onde ela é oriunda, onde foi Ministra da Defesa, hoje numa coligação de governo presidida por um social-democrata, Scholz, e com mais dois partidos que não são dos partidos da senhora van der Leyen, que é o Partido Liberal e os Verdes. A senhora van der Leyen faz parte do partido que perdeu as eleições, mas estava no poder quando isso aconteceu, quando ela foi nomeada pela primeira vez. E, portanto, agora, digamos, a senhora van der Leyen, a contraciclo daquilo que é o poder político vigente na Alemanha, e, portanto, a contraciclo daquilo que é a nomeação de todos os comissários dos outros países, ela é representante da oposição na Alemanha. Digamos, representante, volto a dizer, tudo isto tem esta ambiguidade de quem é que representa um país. Mas, na realidade, a Alemanha hoje tem uma presidente da Comissão Europeia que é do CDU, da CDU, que era o partido da senhora Angela Merkel, na altura em que ela foi nomeada, e tem um governo mais à esquerda, ou um governo que não está em sintonia com o partido de onde é oriunda a senhora Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen tem um primeiro mandato de sucesso, uh, consegue, primeiro, vamos ser claros, com o apoio de Angela Merkel, bastante, consegue ultrapassar situações complicadas, como foram a situação das vacinas, a situação das máscaras, a situação do programa de resiliência para dentro, que foi montado para os países saírem da crise, e depois tem, digamos, o confrontar-se com a guerra da Ucrânia. E, portanto, agora, também presida uma Europa que, não é por culpa dela, está em óbvio declínio, como aliás o relatório que acaba de ser apresentado por Mário Draghi assim aponta sobre a competitividade da Europa. A Europa está em perda de competitividade e, portanto, este relatório que agora foi apresentado vai ser, no fundo, uma espécie de pano de fundo, vai ser um pano de fundo para a ação da Comissão nos próximos anos. Ursula von der Leyen quis fazer esta comissão e pediu, naturalmente, a cada país que indicasse. Neste caso, ela pediu dois comissários, um homem e uma mulher. Só um país é que apresentou um nome. Isto porquê? Por uma razão simples, porque apresentar dois nomes significa que há alguém que vai ficar visto até nacionalmente como alguém que não foi escolhido. Ora bem, estamos a falar de pessoas, de personalidades de prestígio. Se não tivessem prestígio, não eram nomeados para a Comissão, não eram indicados para a Comissão, e, portanto, os países retraem-se um pouco de indicar dois nomes para que um deles fique depois
sem sucesso, digamos. E por isso mesmo, esta comissão, a maioria das pessoas, a maioria dos países indicaram um nome. E é neste contexto que Ursula von der Leyen se defronta com a dificuldade de fazer também uma comissão paritária, como ela gostaria de fazer, que ainda não se fez até hoje, mas, portanto, o papel, o número de mulheres presentes no areópago da comissão acaba por não ser equivalente ao número de homens. Mas isso, digamos, tem a ver muito com esta realidade, que é o facto dos países só indicarem maioritariamente homens. E, portanto, apesar de tudo, há 11 comissários mulheres, foram-lhe atribuídas, e o Ursula von der Leyen fez aí um pequeno truque no sentido de dar às mulheres mais vice-presidências do que dá aos homens, e a Comissão tem essa estrutura de vice-presidentes da Comissão, com caráter executivo, e que, de certa maneira, controlam ou coordenam a ação de outros comissários. E por isso mesmo, este é digamos, a comissão possível. Não tem grandes figuras. Nós lembramos de Franz Timmermans, lembramos de Vestager, lembramos de Thierry Breton, que agora, à última da hora, o comissário francês que estava confirmado saiu por conflito com a senhora Ursula von der Leyen, e Emmanuel Macron nomeou alguém que lhe está bastante próximo, que era o presidente, digamos, do seu partido, do Renaissance, e que ao mesmo tempo tinha sido deputado europeu e era o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Séjourné, mas que aparentemente não tem, digamos, uma especificidade do ponto de vista técnico para o dossiê importante que tem nas mãos. Além de mais, Stéphane Séjourné fala mal inglês, mas isso é uma coisa que na Comissão Europeia e no Conselho Europeu as pessoas acabam por aprender. Eu recordo-me que este atual primeiro-ministro francês, Michel Barnier, quando eu o conheci como secretário, era ele ministro adjunto para os assuntos europeus, falava muito mal inglês, e depois é o negociador do Brexit. Quer dizer, e, portanto, vamos ver, há aqui... Se calhar, talvez por isso, não? Se calhar, isto faz-me lembrar sempre uma anedota que havia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era porque é que se manda alguém para Londres, ou porque falava mal inglês, ou porque precisava de aprender inglês. E, portanto, ou precisava, peço desculpa, que falava bem inglês, ou porque precisava de aprender inglês. E, portanto, aqui também se pode pôr o problema. Não, mas as pessoas crescem nos lugares e obviamente, são assessorados bem, naturalmente, o manejo da língua essencial dentro da União, que é o inglês, não vale a pena sobre isto ter mais pequena dúvida, é fundamental. Vamos ver o que é que sai desta comissão. Como digo, não tem grandes figuras, não tem nomes sonantes, e é uma comissão bastante à direita, mas isso aí não há nada a fazer. A comissão está bastante à direita pela simples razão de que os governos, no seu cômputo, estão bastante à direita. E, portanto, dentro da Europa, e, portanto, os partidos, os comissários oriundos de países dominados por socialistas ou sociais-democratas são muito menos, aliás, são menos até do que os indicados pela ala liberal, pelo Renew. E, portanto, o Partido Popular Europeu, o Partido Conservador Europeu, tem a esmagadora maioria. O que é que, António, isto digamos, é um descodificador para quem nos está a ouvir relativamente o que é a importância de uma pasta no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia? Porque é que uma pasta é mais importante, a outra não é menos importante? Se nós olharmos para certas pastas, estão cheias de títulos, de áreas de saúde, de educação, de transportes, disto, daquilo, daquilo outro. Nós temos que olhar uma regra fundamental, ou duas regras fundamentais. A primeira é que a pasta tenha a ver com competências da União Europeia. Como é sabido, no quadro global da ação governativa dentro da Europa, os tratados já têm algumas políticas que são tratadas pela União Europeia. O comércio, por exemplo, são questões de dentro da União Europeia. E há outras que são tratadas a nível nacional e que a União Europeia se limita a coordenar, a tentar harmonizar, a tentar aproximar, mas não são competências comunitárias. Ora bem, aquilo que conta verdadeiramente em poder dentro da Comissão Europeia são as pastas que têm competências comunitárias, que são aquelas cuja vontade e cuja decisão influencia os Estados, quer eles queiram, quer não, às vezes, se ficarem em minoria, por exemplo, no caso de áreas que já se votam por maioria qualificada. E por isso mesmo tem que se olhar para as pastas e perceber, aquilo é uma competência comunitária ou não é? Se não é uma competência comunitária, nós teremos que ver aquilo com maior, digamos, com maior dúvida. Depois há um outro critério fundamental, e que, digamos, os especialistas olham para isto muito rapidamente, é saber se esses comissários têm na mão um envelope financeiro importante ou não. Isto porquê? Porque, contrariamente àquilo que é
digamos, uma leitura paroquial que às vezes em Portugal se tem relativamente aos comissários, que é a noção de que os comissários devem ter um portfólio interessante para o país que os indica. Eu acho que não. Isto é, acho que não é algo que seja absolutamente vital, pela simples razão de que os comissários, particularmente se vierem de países de pequena ou média dimensão, têm uma grande dificuldade de impor agendas que sejam egoístas, que sejam puramente interessantes para o seu país. O que interessa a um comissário europeu e o que dá força a um comissário europeu é, eu vou utilizar uma expressão simples, é a necessidade dos outros países virem comer à mão do comissário e por isso mesmo, digamos, ficarem com alguma relativa dependência relativamente ao portfólio que o comissário tem. E essa é que é a regra. Quando os países precisam de um comissário, naturalmente precisam do país que está subjacente ou que está por detrás do comissário. E isso permite, às vezes, na União Europeia, que é um espaço de troca de interesses, conseguir alguma coisa através, digamos, da importância que o seu próprio comissário tem no plano, dentro do Conselho, do Colégio de Comissários. É isto. Ursula von der Leyen parte para este segundo mandato mais à vontade do que estava para o primeiro, pela simples razão de que agora já não precisa de ser reeleita, mas nós já dizíamos isto em relação a Durão Barroso no segundo mandato, e apesar de tudo, digamos, Durão Barroso acabou por não criar uma distância e uma autonomia relativamente aos grandes poderes dentro da União, como muitos estariam à espera. Mas Ursula von der Leyen está mais à vontade nesse aspecto. Em primeiro lugar, porque é alemã, e ser alemã ou ser francesa tem um peso dentro da Comissão que outros não têm, e, portanto, tem um segundo mandato, digamos, com uma Comissão que não é tão poderosa, precisamente não tem as tais grandes figuras, isso pode lhe dar, digamos, algum poder. Agora, é uma Comissão num tempo complicado, num tempo de declínio objetivo da União, num tempo que pode ser ainda mais complicado se nos Estados Unidos ganhar Trump, num tempo que tem a guerra da Ucrânia, num tempo que tem decisões de natureza económica ou financeira muito importantes a ter, nomeadamente aquelas que se prendem com as questões, nomeadamente aquelas que se prendem por questões migratórias, etc. E por isso mesmo é um tempo desafiante, mas temos aí mais um Parlamento Europeu durante mais 5 anos. Nós temos que lembrar que este Parlamento Europeu, que não representa exatamente aquilo que é a relação de forças dentro da Comissão. O Parlamento Europeu tem, por exemplo, uma presença de extrema-direita muito forte, e a esquerda está mais forte no Parlamento Europeu do que está dentro da Comissão, o que pode dar alguma desintonia pontual entre aquilo que são as propostas da Comissão e aquilo que é o sentimento dentro do Parlamento Europeu. Mas, enfim, são 5 anos desafiantes que aí estão, e o Parlamento Europeu estará lá sempre, porque esse é o único Parlamento que nunca pode ser dissolvido. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.